Boa tarde, me chamo Ruth Barros Santiago e apresento agora o projeto Os Conteúdos de Leitura na Base Nacional Comum Curricular, sob a orientação do professor doutor Marcos Bispo dos Santos. Este subprojeto está inserido no projeto geral Os Conteúdos de Língua Portuguesa na Base Nacional Comum Curricular, que compartilha dos mesmos problema e objetivo e em demais subprojetos. A problemática que cerceia a pesquisa está, primeiramente, no objetivo geral do ensino na educação brasileira, que é o desenvolvimento de competências fundamentado na LDB 9.394 de 96, a perspectiva crítica nas discussões acadêmicas em detrimento das políticas educacionais, necessidade de estudos sobre a natureza dos conteúdos escolares, o impacto da Base Nacional Comum Curricular nesse contexto. Como objetivos, geral, temos investigar como se dá a articulação entre conteúdos referentes ao eixo da leitura e as competências da BNCC, bem como a forma como esse documento estabelece a organização e progressão desses conteúdos no ensino fundamental. Específicos, analisar as bases legais que definem o desenvolvimento de competências como o objetivo geral da educação básica na BNCC, identificar a concepção de conteúdos que fundamenta as orientações curriculares, considerando a necessidade de articulação entre conteúdos e competências, avaliar a adequação e a clareza dos conteúdos distribuídos pelo eixo da leitura, mapear problemas e desafios que as orientações curriculares apresentam para a pesquisa no campo da didática da língua portuguesa e para a formação de professores. Portanto, a nossa fundamentação teórica está na perspectiva das didáticas específicas, que estão inseridas na didática geral, que propõe fundamentos teórico-metodológicos comuns às disciplinas curriculares, sem definir os conteúdos, evoca conhecimentos psicológicos, filosóficos e sociológicos sobre o ensino. Portanto, é uma área de estudo que vai fundamentar todas as disciplinas curriculares. Já as didáticas específicas, inseridas nessas orientações, vai propor produções de conhecimentos sobre o ensino de disciplinas específicas através da relação entre teorias científicas e disciplinares e teorias do ensino e aprendizagem. Portanto, a partir das especificidades de cada disciplina, como no nosso caso a didática da língua portuguesa, nós vamos encontrar algumas orientações para a formulação de currículos. Consideramos ainda, na nossa fundamentação teórica, que uma concepção de educação, uma teoria pedagógica, requer determinadas dimensões relacionadas coerentemente, ou seja, uma pedagogia precisa estar relacionada com uma psicologia, uma sociologia e uma didática da educação. Ainda sobre a concepção de conteúdos, nós nos fundamentamos na psicologia cognitiva do ensino-aprendizagem, que apresenta critérios de caracterização de habilidades correspondentes à tipologia de conteúdos em conformidade com a pedagogia das competências, o que quer dizer que, quando se trata de conteúdos, tradicionalmente nós associamos aquilo que é conceitual, aquilo que diz respeito a fatos, a conceitos, a princípios. Porém, na pedagogia das competências, para o pleno desenvolvimento das competências, é necessário que o conceito de conteúdo seja amplificado. Portanto, procedimentos e estratégias serão considerados como conteúdos procedimentais, normas, valores e atitudes como conteúdos atitudinais. Diante disso, nossa metodologia vai se dar em duas naturezas. Primeiramente, bibliográfica, na identificação dos conceitos que fundamentam o modelo de educação preconizado na BNCC, seguido da crítica epistemológica e política do documento. A documental, na análise da arquitetura da BNCC, recortando o eixo da leitura e com base nos critérios de coerência da concepção de conteúdos adotada nas orientações curriculares da BNCC e adequação e clareza dos conteúdos distribuídos pelo eixo da leitura na BNCC. Encontramos, portanto, como resultados da pesquisa bibliográfica, dois enfoques sobre o ensino. O primeiro, a pedagogia crítica, principalmente
nas academias, nas universidades brasileiras, essa perspectiva ela vai apresentar uma crítica estruturalista das tendências do ensino tradicional e tecnicista, adotando uma posição política revolucionária e transformadora. Já a perspectiva da pedagogia das competências vai propor, vai buscar garantir a democratização dos saberes sistematizados, visando integração na sociedade capitalista, adotando, portanto, uma posição política da conservação e inovação. É válido ressaltar também que muitas vezes a pedagogia crítica tece crítica sobre a perspectiva da pedagogia das competências. Da pesquisa documental, nós encontramos que a fundamentação pedagógica da BNCC, ela admite, o documento admite a perspectiva do ensino de competências em conformidade com a LDB já citada anteriormente, mas as definições e distinções acerca do conceito de competências não explicitam fundamentação teórica de referência. Como nós podemos ver nessa citação, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Portanto, não está diretamente relacionada com o mundo do trabalho, mas com diversas outras instâncias que o cidadão pode atuar. Portanto, essa definição se aproxima daquilo que é apresentado por Perrenot, que as competências elas vão ser um produto da aprendizagem e para se chegar a elas é necessário que se utilizem recursos como os conteúdos e as habilidades. Nós também encontramos na BNCC uma divisão de competências, em geral, específicas de área e específicas de componente, que se relacionam com os níveis de competências proposto por Perrenot, em que ele distribui as competências em transdisciplinares, interdisciplinares e disciplinares, como está posto na tabela. Também encontramos que as práticas de linguagem são referências para o ensino do componente de língua portuguesa em dois aspectos, social e didático. O social está para os campos de atuação e o didático para os eixos de linguagem. Ressalto aqui novamente que esta pesquisa está utilizando a leitura como recorte para análise das habilidades. E essas habilidades elas vão se relacionar com esses dois aspectos da mesma forma que esses aspectos vão modelar essas habilidades. E no que diz respeito à concepção de conteúdos na BNCC, segundo Perrenot, os saberes e as habilidades são recursos para o desenvolvimento de competências. E então, para que isso aconteça de forma plena, esses saberes precisam de distinções para fundamentar essas competências. Enquanto na BNCC, esses saberes são distribuídos entre declarativos, processuais e condicionais, nós encontramos, portanto, uma associação com aquilo que Perrenot, Cole e outros colaboradores apresentam para essa nova tipologia de conteúdos. Portanto, conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, como está na tabela. E no que diz respeito à estrutura das habilidades, nós encontramos na BNCC que os verbos vão indicar processos cognitivos, os complementos verbais, objetos de conhecimento e os modificadores, o contexto e ou uma especificação. As habilidades de língua portuguesa estão expostas na BNCC como nesse quadro aqui, ou seja, elas vão se relacionar com objetos de conhecimento, práticas de linguagem e campos de atuação. Todas as habilidades de leitura elas vão estar sendo modeladas a partir desses elementos. O eixo de leitura, portanto, compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte, espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação. Portanto, é uma leitura que vai além do texto escrito. No que diz respeito à adequação das habilidades da clareza, nós percebemos que há uma predominância de habilidades caracterizadas nos 3 tipos de conteúdos. Isso quer dizer que as habilidades elas vão indicar quais são
os conteúdos possíveis para o desenvolvimento dela. Como podemos observar, em roxo, os gêneros textuais, eles vão indicar quais podem ser os conteúdos selecionados para o desenvolvimento dessa habilidade, assim como os verbos destacados em vermelhos vão indicar os procedimentos que podem ser utilizados, ou seja, os conteúdos procedimentais. Da mesma forma, aquilo que está destacado em verde vai indicar quais são as atitudes que podem, ou melhor dizendo, quais os conteúdos atitudinais que podem ser evocados para o desenvolvimento dessa habilidade. No total, foram encontradas e analisadas 81 habilidades de língua de leitura. Dentre essas 81 habilidades, 4 aparecem puramente indicações de conteúdos procedimentais, 3 somente indicações de conteúdos conceituais, mas nenhuma habilidade aparece com apenas indicações de conteúdos atitudinais. Ainda sobre a adequação e a clareza, nós percebemos que as habilidades gerais, ou seja, aquelas que nós encontramos nas fundamentações da psicologia cognitiva da aprendizagem, elas vão caracterizar a percepção da natureza dos conteúdos dentro das habilidades da BNCC, assim como nortear a prática de professores. Em geral, os conteúdos conceituais e atitudinais não estão explícitos na materialidade própria de conteúdo, ou seja, são apenas indicações do que pode ser selecionado pelo professor. Assim, também percebemos que algumas habilidades não demonstravam clareza e adequação devido ao verbo utilizado, que muitas vezes apresentavam ambiguidade de sentido. Ainda sobre a adequação, agora sobre a progressão dos conteúdos, das habilidades, melhor dizendo, nós percebemos que o código de identificação das habilidades parece sugerir uma orientação. Observe, por exemplo, na imagem que nós retiramos da BNCC, que as duas últimas habilidades de leitura do bloco de anos primeiro e segundo ano, elas são apresentadas de forma numérica sequencial. E também em outras partes da habilidade nós percebemos que tanto para o primeiro quanto para o segundo ano também há uma indicação sequencial a partir dos dois últimos pares de números. E no que diz respeito às progressões interanuais, nós percebemos que algumas habilidades elas se repetem ao longo dos anos, apresentando também algumas ampliações e complexificações, como é o caso que trago aqui para exemplificar dessas 4 habilidades do campo de artístico literário. Nessa primeira do segundo ano do ensino fundamental, nós percebemos apenas indicações de procedimentos e atitudes, deixando livre para o professor escolher quais gêneros literários utilizar. No quadro de anos do terceiro ao quinto, nós percebemos que a atitude necessária dentro desse procedimento é amplificado, e no bloco de anos sexto ao sétimo e oitavo e nono, nós percebemos também que começa a se complexificar a partir da inserção de procedimentos e estratégias, assim como de gêneros possíveis para se desenvolver essa habilidade de ler e compreender. Aqui nós temos para visualizar a já referida habilidade do segundo ano do fundamental e do bloco de anos oitavo e nono. Por fim, nós concluímos da pesquisa bibliográfica que a pedagogia das competências vai apresentar orientações para estabelecer relações entre políticas educacionais, saberes sistematizados e contextos sociais de alunos e professores, também novas compreensão e tratamento sobre os conteúdos escolares e as habilidades da BNCC, o que não foi possível através da pedagogia crítica, pois não fundamentam a perspectiva sobre conteúdos escolares, nem configuram a teoria que subsidia o desenvolvimento das políticas educacionais. Da pesquisa documental, concluímos que houve avanços na progressão anual e interanual dos conteúdos em relação aos PCN, perceptível na elaboração e distribuição das habilidades no documento. Por outro lado, a BNCC não esclarece nem direciona como as habilidades e competências se relacionam. E também identificamos uma necessidade de avançar nas pesquisas sobre tipologia dos conteúdos, pois não há discriminação de conteúdos que correspondam explicitamente com as características das habilidades da BNCC. E essas são as referências.